Bem-vindos, bom dia a todos, bem-vindos Sander, Eliana, Serli, aqueles que nos acompanham nesse bate-papo sobre a liturgia que nós estávamos e estamos conversando. Evidentemente tratamos de alguns assuntos, daí minha irmã também, Adriana, lá de São Paulo, se curando de Covid. E aí nós trabalhamos um pouco sobre essa questão da liturgia. No nosso dia a dia, de uma forma ou de outra, estamos sempre envolvidos em equipes, dentro das nossas comunidades, das nossas pastorais. Mas o que é mesmo uma equipe? Podemos dizer que uma equipe é um conjunto de pessoas que se dedicam à realização de um mesmo trabalho. São pessoas que lutam juntas por um objetivo, de modo que possam alcançá-lo com maior rapidez. No ambiente de trabalho, a equipe é um grupo de pessoas com habilidades complementares que trabalham em conjunto para alcançar um propósito comum pelo qual são coletivamente responsáveis. Uma equipe de trabalho poderá atingir alto nível de desempenho em termos de produtividade e qualidade, desde que seus membros sintam satisfação com suas tarefas e sua comunicação seja adequadamente eficaz. É preciso ter objetivos e metas comuns para alcançar os resultados esperados. E aí, então, é essencial que essa equipe esteja em sintonia e afinado com aquele ou com aquela pessoa que coordena, que dirige, que organiza, que direciona, que mostra o sentido. E aí nós dizemos de que no contexto da família, ou no contexto, aliás, da comunidade, é essencialmente, desculpe, eu vou desligar aqui colocar no silencioso, que senão nós vamos ficar toda hora sendo alertado por apitos. Mas é necessário, essencialmente, que a equipe esteja afinada com aquele que coordena. Então, nós temos o coordenador e, evidentemente, o coordenador deve estar afinado com aquele que lidera, com aquele que conduz todas as equipes. No contexto de igreja, nós dizemos assim, olha, as várias pastorais e movimentos têm ali os seus coordenadores.
esses coordenadores devem estar afinados com aquele que lidera, que é o pastor, que é o pároco. Se eu, como coordenador, não estou afinado, evidentemente, não é necessário que eu destrua, desvirtue, crie transtorno com a equipe. Daí eu não sou um bom líder. Então a gente fala assim que dentro de uma equipe, as pessoas, para que exerçam a liderança, elas devem estar afinadas com a estrutura, a organização, com a própria estrutura de igreja. E aí, no nosso caso, nós dizemos com toda a paróquia. Então, é importante, independente da pessoa que está à frente da paróquia, que a gente se afine a ela. Então, evidentemente que a liderança, ou o pastor, o administrador da paróquia vai sempre mudar. Se muda, eu preciso me afinar com aquele que está na liderança da paróquia e que, evidentemente, está em sintonia com a organização da arquidiocese ou com as orientações da igreja. Então, essa é a primeira estrutura de equipe dentro dos trabalhos pastorais. A equipe de liturgia, exigência da renovação litúrgica proposta pelo Concílio Vaticano II, o Papa João XXIII solenemente deu início ao Concílio Vaticano II, atendendo à voz do Espírito que impelia a abertura de portas e janelas para a entrada de novos ventos na Igreja. Esse grande acontecimento do Espírito do Senhor, seguido pelas conferências de Medellín, 1968, eu estava aí nascendo, Puebla, 1979, Santo Domingo, 1992 e Aparecida, 2007, marcou a vida e a missão da Igreja. O concílio propôs uma volta às origens, redefinindo a liturgia como cume e fonte e como lugar privilegiado da experiência de salvação realizada pelo mistério pascal de Cristo Senhor, centro e mediador da história salvífica. Uma liturgia celebrada de forma ativa, plena, consciente e flutuosa por todo o povo de Deus, povo sacerdotal, sacerdócio comum e ordenado, que possui costumes, língua e riquezas culturais muito próprias. Sacrosanto Concílio, do número 5 ao 8 e 10 e 14. Esta é a definição de liturgia. O Concílio Vaticano II mudou também o conceito e o jeito de ser da Igreja. Lembrou à Igreja que ela é povo de Deus. A Igreja é o povo de Deus, corpo de Cristo, do qual ele é a cabeça. A Igreja, então, constituída por um povo de batizados. Aí é muito importante que a gente tenha essa definição e essa noção, porque isso tudo vai repercutir nas nossas ações. Se a igreja é povo de Deus, e a grande preocupação é que na liturgia se expresse costumes, linguagens e riquezas culturais, então é necessário que nós estejamos afinados com essa proposta, né? A liturgia não é algo que eu pense da forma que eu quero esteticamente, mas é algo que está em sintonia com aquilo que constitui e que a constitui, que é o povo de Deus, povo de batizados, né? Também destacou a diversificação dos mistérios litúrgicos como expressão da Igreja Comunhão, Igreja Corpo de Cristo, e que cada membro tem a sua tarefa específica em função do bem comum da comunidade. A diversidade de dons, mas um único é o Espírito. As mudanças provocadas pelo Vaticano II
dos princípios teológicos das mais diversas áreas da vida eclesial, teologia litúrgica, eclesiológica, etc., tiveram repercussão na prática da igreja. Então, todas essas mudanças, evidentemente, fizeram com que a igreja redefinisse o seu rumo, né? A sua caminhada, o seu jeito de ser no meio do mundo. Por exemplo, sendo a igreja todo o povo de Deus, nas celebrações todos devem participar. Aí então nós voltamos àquela questão que eu trazia no nosso primeiro encontro, né? Essa definição de liturgia que nos é proposto a ministerialidade da Assembleia Litúrgica, né? Joaquim Fonseca, Frei Joaquim Fonseca, quem canta o que cantar na liturgia. Então ele fala um pouco sobre essa questão, todos devem participar, no entanto que até o coral, ou o Ministério de Música, como queira, ele deve estar lá inserido dentro da Assembleia, né? E está ativamente envolvido com a questão da própria liturgia em si. O certo seria de que, para cada liturgia, para cada evento litúrgico, todos se reunissem. Então, reunisse a coordenação de liturgia, o Ministério de Música, aquele coral que vai cantar, aquele ministério que vai cantar, os leitores e assim por diante. Se a gente for exigir, não, o leitor tem que ser assim, o coroinha assim, não. O certo seria que nós sentássemos antes de cada celebração e definíssemos, organizássemos, né? E isso não acontece nas nossas comunidades. O concílio pede, nas celebrações litúrgicas, cada qual faça tudo, e só aquilo que pela natureza da coisa ou pelas normas litúrgicas lhe compete. Então é interessante, né? O presidente da celebração, o padre, ele tem a função de redefinir, orientar algumas questões dentro da liturgia, né? Ou seja, estabelecendo e demarcando, delimitando a função de cada um dentro do contexto litúrgico. Essa é a função. Entretanto, nós percebemos que dentro do contexto litúrgico, parece-me que os papéis invertem. Então vem aquele que está em tal função querer ensinar para o padre como que deve ser feito. Vem o outro de tal função ensinar. Então perdeu-se um pouco a noção do papel da presidência da celebração. Ninguém deve acumular funções na liturgia. Sacrosanto Concílio 28-29. Cada membro é sujeito e tem a sua função específica em favor do bem comum da comunidade. Então, isso é muito importante, né? A gente não deve acumular funções dentro do contexto da liturgia. A equipe de liturgia, o que e para que essa equipe? Primeiramente, vale dizer que para o bom funcionamento de um trabalho é preciso haver organização. A liturgia não foge à regra, pois necessita de uma equipe de liturgia dedicada, atenta e disposta a servir. Em segundo lugar, sendo liturgia, uma ação comunitária pressupõe uma assembleia reunida com uma diversidade de ministérios exercidos por pessoas com dons e carismas distintos e complementares. Então, dons distintos, mas que se completam, que se complementam, né? Quando colocado em comum, um auxilia o outro e ali forma uma comunhão. Por sua natureza comunitária, a liturgia necessita do serviço de equipes que, em nome da comunidade eclesial, planejem sua vida litúrgica, preparem e avaliem as celebrações e qualifiquem os ministros e servidores para eficiente e eficaz desempenho de suas funções. Então, vocês viram assim, não basta ter uma organização estética,
mas é necessário que haja uma cadência, uma comunhão, um envolvimento, né? Eu falo uma coisa, ter um novelo de lã, puxar a lã e ficar lá aquela linha esticada. Outra coisa é eu pegar aquele novelo de lã e dando sentido para ele, formando lá um cachecol, né? Então a gente fala assim, é preciso que a gente forme uma teia bem organizada, né? A equipe de liturgia é então o coração e o cérebro da pastoral litúrgica da vida da igreja, regional, diocesana, paroquial e comunitária. Entendemos pastoral como atividade do pastor, que leva seu rebanho a verdes pastagens, a águas frescas, que defende as ovelhas contra os perigos, contra lobos e ladrões, assim como fez Jesus, o bom pastor. Ter esse espírito pastoral, ou seja, de pastor, que dá a vida por suas ovelhas, é próprio de todos os seguidores e seguidoras de Jesus Cristo, principalmente de quem está servindo em uma pastoral. Então, eis aí a nossa responsabilidade, né? As equipes de liturgia são, em primeira mão, as responsáveis pela pastoral litúrgica. Esta ação eclesial tem por objetivo imediato a participação ativa, consciente e frutuosa dos fiéis na celebração e, por finalidade, a edificação do corpo de Cristo mediante a santificação das pessoas e o culto a Deus. Na edificação do corpo de Cristo, a pastoral litúrgica colabora com a edificação de toda a humanidade e da criação inteira, conforme afirma Medellín. A celebração litúrgica coroa e comporta um compromisso com a realidade humana e com a promoção. Isso significa que também os membros da pastoral litúrgica devem visar a transformação do mundo em reino de Deus. Então, o grande envolvimento dos membros das equipes de liturgia ou da pastoral litúrgica, elas devem estar afinadas com o pastor, que é, na verdade, o pároco, né? E ali comungar com as ideias do pároco, que está afinado com essas orientações, ou seja, não são forças opostas. E às vezes a gente vê algumas coordenações, alguns trabalhos litúrgicos que se tornam forças opostas. E aí eu falo assim, até que ponto aquela pessoa está realmente consciente da função dela de pastor, né, de estar numa pastoral? Às vezes nenhuma. Então, evidentemente, é preferível que a pessoa deixe uma coordenação que ela nunca exerceu para assumir outra função, ou se informar e se formar direito antes de assumir a função. Em alguns contextos, não é só na pastoral litúrgica, mas em outras pastorais, e até no meio nosso, padres, em algumas coordenações, vão colocar fulano para dizer que existe uma coordenação, que tem alguém à frente. Não é assim que funciona. Assim nós atrapalhamos o trabalho do pároco e atrapalhamos o trabalho de conjunto, de igreja, né? Numa pastoral orgânica. A pastoral litúrgica no Brasil é organizada em 3 setores: o setor da celebração propriamente dito, mais conhecido como pastoral litúrgica, o setor de canto e música litúrgica, o setor do espaço litúrgico e da arte sacra. A pastoral litúrgica implica ainda cuidados com a preparação, a realização e a avaliação das celebrações, com a formação do povo e dos ministros, e também com a organização da vida litúrgica dos vários níveis eclesiais. Como escreve Padre Gregório Lutz, essa divisão corresponde, portanto, a um tríplice objetivo da pastoral litúrgica, que é promover celebrações autênticas, a formação litúrgica, a organização da vida litúrgica. Esses 3 objetivos, como afirma Padre Gregório, encontramos na organização da Constituição Sacrosanto Concílio do Vaticano II, dos primeiros 5 a 13, dos números 5 a 13. O documento trata da celebração litúrgica dos números 14 a 29,
da formação de seus agentes e dos números 41 a 46 da organização da pastoral litúrgica. Então vejam só, de 5 a 13 o documento trata da celebração litúrgica, de 14 a 29 da formação dos seus agentes e de 41 a 46 da organização da pastoral litúrgica. Podemos então concluir que uma equipe de liturgia regional, diocesana, paroquial deve ser constituída levando em conta os 3 setores: o setor da celebração propriamente dito, mais conhecido como pastoral litúrgica, o setor de canto e música litúrgica, o setor do espaço litúrgico e da arte sacra. Essas equipes cuidam da vida litúrgica, animando-a e articulando-a com atenção às celebrações, à formação e à organização em conformidade com o pastor, com o pároco, com o bispo diocesano. As equipes de liturgia em diferentes níveis. Então a gente tem em nível nacional, em nível regional, em nível diocesano, e nós vamos falar em nível paroquial. Evidentemente, depois eu deixo aqui para vocês essa apostila, que ajuda. A equipe de liturgia, imbuída da mística de serviço e comprometida com a paróquia, exerce um serviço bem mais concreto e prático. Organiza toda a vida litúrgica nas comunidades, celebração aos domingos, Eucaristia ou da palavra. Então, ela também está envolvida com a celebração da palavra. Celebrações dos sacramentos, sacramentais e outros. Garante um processo que atua no conjunto da pastoral da paróquia e na formação litúrgica de todos. Acompanha os animadores das celebrações, prepara subsídios de apoio, garante que a equipe esteja a serviço das comunidades e não a serviço deles próprios, mas a serviço das comunidades, delega representante para a formação diocesana, prepara as celebrações em âmbito paroquial, providencia para que a liturgia seja dignamente celebrada, imprime a espiritualidade litúrgica nas comunidades, nos movimentos, no presbitério, enfim, em toda a pastoral diocesana. Em nível comunitário, com uma atuação bem localizada, a equipe de liturgia da comunidade promove e cria celebrações enculturadas. Acompanha as equipes de celebração e toda a vida litúrgica da comunidade. Atua em sintonia com a equipe paroquial, providencia para que a liturgia seja dignamente celebrada. As equipes de celebração, estas são encarregadas diretamente das celebrações da palavra de Deus, da Eucaristia, missas, do batismo, do matrimônio, das exéquias e das bênçãos nas paróquias e comunidades. Dessas equipes, especialmente, fazem parte os leitores, os ministros da Sagrada Comunhão Eucarística, os recepcionistas, os salmistas, os cantores e instrumentistas, os animadores, o comentarista e os ministros que presidem, etc. Então, fala assim, olha o quanto é interessante, né? Aí eu entendo sempre de que os ministros leitores, eles fazem parte também de todos os sacramentos, como também do batismo, do matrimônio e das exéquias. No entanto, que no contexto nosso, eu sempre tenho falado para alguns ministros leitores, né? Você pode fazer a celebração de exéquias também. Justamente porque está aqui contido nas orientações para as equipes de celebração, né? No Sacrosanto Contínuo. Então, aí nós temos como constituir uma equipe de liturgia. Nós esperamos trabalhar isso na nossa próxima conversa, essa equipe de liturgia, por uma celebração em que todos participem do mistério da salvação também. Nós vamos tratar isso, e por uma formação litúrgica adequada,
e por melhor organização e funcionamento da equipe. Então, nós vamos trabalhar num próximo e último encontro essas questões e depois voltamos aos sacramentos. Daí nós vamos dizer da função de cada um dentro do espaço, dentro das equipes litúrgicas, né? O quanto isso é importante nas nossas comunidades, né? Da gente perceber assim, a gente passa de uma função instrumentalizada, que eu falo dessa função instrumentalizada, é a gente, eu sou o coordenador, faço esquema, escala, pronto, acabou. Mas qual que é a noção que eu tenho do contexto como coordenador, né? Qual que é o contexto? Com o pessoal que faz parte dessa equipe, né? Que a gente fala, olha, as equipes de celebração, né? Então, tá, eu coordeno lá os ministros da Sagrada Comunhão, eu coordeno os leitores, eu coordeno os recepcionistas, né, que é a equipe de acolhida, eu coordeno aqueles que estão no cântico, né, os salmistas, os cantores, essa questão toda, né, os comentaristas. Mas na hora que eu escalo lá, qual que é a instrução que eu dou para a pessoa que vai lá fazer a leitura, ou que vai cantar, ou que vai... Então, como coordenador, eu preciso estar afinado e em sintonia com as outras coordenações, justamente para fazer funcionar. Então, às vezes tem gente que escala, que está na coordenação, mas nem sabe o que vai acontecer, o que vai ter, onde que vai pisar. E às vezes eu acho interessante, porque... quem que se torna a agulha de costura dessas equipes? O próprio pároco. Porque vem lá uma equipe, os coroinhas. Olha, o que vai acontecer? Pode deixar isso aqui, vai fazer isso? Tá. Aí vem a equipe, olha, o que vai acontecer na celebração? A equipe de leitores. Como que vai ser a entrada? O que vai acontecer? A gente só vai fazer a leitura. Depois vem a equipe dos ministros, né? Olha, como que é para dar a comunhão? Na hora vai acontecer o que mesmo na celebração? Vai ter alguma coisa diferente? Então, aí a gente vê assim, olha até que ponto existe, na verdade, uma coordenação de comunidade, uma coordenação geral que organize tudo isso a ponto do celebrante ter uma noção de todos e de tudo, né? Então, às vezes nós nos tornamos coordenadores para escalas, né? Somente para escala, né? A gente definiu a escala, está pronto para aquela missa, pronto e acabou, né? E aí a gente vai limitando. E eu acho interessante aqui que vai ser falado em relação a isso, né? Quando nós instrumentalizamos, formalizamos a participação dentro do contexto litúrgico, nós empobrecemos, porque nós deixamos de lado outras pessoas que poderiam estar ali engajadas e envolvidas, que na verdade é a concepção que eu tenho, né? Respeitando toda a organização, mas a concepção que eu tenho é de que quando a gente engessa, nós empobrecemos a participação de tantos e de todos. Mas isso se deve ao fato da organização de cada contexto e de cada paróquia. Então, é um pouco daquilo que nós trazemos. Muito obrigado a todos aí pela participação, pela paciência. Nós vamos voltar com o assunto amanhã. Christmas is it.